Interlúdios. Segundo. Nambalat. Nambalat gostava de matar coisas. Não pessoas. Nunca pessoas. Mas animais. Aqueles que conseguia matar, sobretudo os pequenos. Ele não sabia ao certo porque isso fazia se sentir melhor. Simplesmente fazia. Estava sentado no alpendre de sua mansão, arrancando as pernas de um pequeno caranguejo uma a uma. Ouvia um som agradável a cada vez. Ele primeiro puxava devagar, o animal ficava rígido, depois puxava com mais força e o bicho começava a se contorcer. Os ligamentos resistiam e então começavam a se romper, até que sobrevinha um estalido seco. O caranguejo se retorcia e Nambalat erguia a pata enquanto segurava o animal com 2 dedos da outra mão. E suspirava de satisfação. Arrancar as patas o aliviava, eliminava as dores em seu corpo. Ele arremessou mais uma por cima do ombro e passou para a seguinte. Não gostava de falar a respeito de seu hábito, nem mesmo a Elita. Era só uma coisa que fazia. Precisava manter a sanidade de alguma forma. Ao terminar de arrancar as patas, ele se apoiou em sua bengala e se pôs de pé. Contemplou então os jardins de Davar, cercados por muros de pedra recobertos por vários tipos de trepadeiras. Eram lindos, embora Shallan fosse a única pessoa que de fato os apreciava. Aquela área de Jakeved, a sudoeste de Aletkar e mais elevada, quebrada por montanhas como os picos dos Papaguampas, era abundante em vinhas. Elas cresciam em tudo, cobriam a mansão, subiam os degraus. Na natureza, penduravam-se em árvores e atapetavam rochedos. Eram tão onipresentes quanto a grama em outras áreas de rochar. Balat se aproximou da beira do alpendre. Alguns cantarinhos selvagens começaram a cantar ao longe, friccionando as carapaças enrugadas. Cada qual emitia ritmos e notas diferentes, que não eram propriamente melodias. Melodias eram coisa de humanos, não de animais. Mas cada um deles era uma canção, e às vezes parecia que cantavam uns para os outros. Balat começou a descer os degraus, um de cada vez, fazendo as vinhas estremecerem e recuarem antes de serem pisadas. Já fazia quase 6 meses que Shallan partira. Naquela manhã, ela lhes comunicara, via telepena, que fora bem sucedida na primeira parte do plano, tornando-se pupila de Jasna Collin. Ou seja, sua irmãzinha caçula, que antes jamais deixara as propriedades da família, estava se preparando para roubar a mulher mais importante do mundo. Descer a escada era um trabalho deprimentemente difícil para ele. Tenho 23 anos e já sou um aleijado, pensou. Ele ainda sentia uma dor constante. A fratura fora séria e o cirurgião quase decidira amputar toda a perna. Talvez devesse ser grato por não ter sido necessário, embora estivesse condenado a andar para sempre com uma bengala. Skrak estava brincando com alguma coisa no gramado interno, um lugar de grama cultivada que era mantido livre de trepradeiras. A grande fêmea de cão machado rolava por ali, roendo algum objeto, as antenas deitadas para trás. Skrak, chamou Balat, cocheando na direção do animal. O que você tem aí, menina? A fêmea de cão machado olhou para seu dono, ergueu as antenas e trombeteou com 2 vozes, uma se sobrepondo à outra. Depois voltou a brincar. Criatura danada, pensou Balat com ternura. Nunca obedece direito. Ele criava cães machados desde jovem e descobrira, como muito antes dele, que quanto mais esperto era o animal, mais tendência tinha a desobedecer. Skrak era leal, mas ignorava o dono nas pequenas coisas, como uma criança tentando provar sua independência. Quando se aproximou mais, viu que Skrak conseguira capturar um cantarinho. O bicho, do tamanho de um punho, tinha o formato de um disco convexo e 4 braços maleáveis com os quais esfregava o topo de sua carapaça e produzia ritmos. As 4 pernas curtas normalmente serviam para que o animal se agarrasse a uma parede rochosa, mas Skrak as tinha arrancado juntamente com 2 dos braços,
e ainda quebrar a carapaça. Balat quase pegou a criatura para arrancar os braços restantes, mas decidiu que era melhor deixar Skrak se divertir. Skrak pousou a criatura no chão e olhou para Balat, levantando as antenas com ar inquisitor. Ela era lustrosa e esguia, suas 6 patas se estendendo adiante quando ela se sentava sobre os flancos. Cães machados não tinham carapaças nem pele. Seus corpos eram cobertos com uma mescla de ambos, um material suave ao tato e mais flexível que uma carapaça, porém mais duro que uma pele e dividido em seções interligadas. Com seus profundos olhos negros, emoldurados pelo rosto anguloso, Skrak fitava Balat e trombeteava baixinho. Balat sorriu, estendeu a mão e coçou a fêmea de cão machado por trás dos orifícios auditivos. O animal se apoiou nele. Provavelmente pesava tanto quanto Balat. Os maiores cães machados chegavam à altura do peito de um homem, mas Skrak era de uma raça menor, mais ágil. Ao ver o cantarinho estremecer, Skrak pulou avidamente sobre ele, esmagando sua concha com suas mandíbulas externas. Eu sou um covarde, Skrak? Perguntou Balat, sentando-se em um banco e pousando a bengala a seu lado. Depois, pegou um pequeno caranguejo que estava escondido ao lado do banco, cuja casca se tornara branca para camuflá-lo na pedra. Ele ergueu o animal que se debatia. A grama, cultivada para ser menos tímida, havia saído de seus buracos logo depois que ele passara. Algumas plantas exóticas, em flor, despontaram de suas conchas ou cavidades, e logo faixas vermelhas, laranja e azuis drapejavam ao vento em torno dele. A área próxima ao cão machado permaneceu descoberta, evidentemente. Skrak estava se divertindo demais com sua presa e mantinha até as plantas cultivadas escondidas nas tocas. Eu não poderia acompanhar Jasna, disse Balat, começando a arrancar as patas do caranguejo. Só uma mulher poderia se aproximar o bastante dela para roubar o transmutador. Foi o que nós decidimos. Além do mais, alguém tinha que ficar para cuidar da casa. Eram desculpas vazias. Ele sentia-se um covarde. Arrancou então mais algumas patas, mas não encontrou satisfação. O caranguejo era pequeno demais e suas pernas se desprendiam com muita facilidade. Provavelmente esse plano nem vai funcionar, prosseguiu ele, arrancando a última pata. Era estranho olhar para aquela criatura sem pernas. O caranguejo ainda estava vivo. Mas como ele sabia disso? Sem as patas, o bicho parecia tão morto quanto uma pedra. Os braços, pensou ele. Nós agitamos os braços para parecermos vivos. É para isso que eles servem. Ele pôs os dedos na divisão da casca do caranguejo e começou a separá-las, o que, pelo menos, proporcionava uma agradável sensação de resistência. Sua família era disfuncional. Anos sendo vítimas do temperamento brutal do pai haviam levado Asha Jushu ao vício e Tet Wikin ao desespero. Somente Balat havia escapado incólume. Ele e Shallan. Ela fora deixada em paz, nunca fora atingida. Às vezes Balat a odiava por isso, mas como alguém conseguiria, de fato, odiar uma pessoa como Shallan? Tímida, tranquila, delicada. Eu jamais deveria ter deixado Shallan partir, pensou ele. Devia haver outra solução. Ela não conseguiria se sair bem sozinha. Provavelmente estava aterrorizada. Era incrível que já tivesse chegado tão longe. Ele atirou os pedaços do caranguejo por cima do ombro. Se pelo menos Elaran tivesse sobrevivido. O irmão mais velho, então conhecido como Nan Elaran, por ser o primogênito, enfrentara o pai muitas vezes. Bem, ele estava morto agora, assim como o pai. Haviam deixado para trás uma família de inválidos. Balat, gritou uma voz. Wikin surgiu no alpendre. O irmão mais jovem, aparentemente, havia superado seu último acesso de melancolia. Que foi? Disse Balat, levantando-se. Temos um problema. Grande? Muito grande, eu diria. Venha.